Quem falou com a imprensa, andou dando entrevistas, declarações, foi a dona Angelina, a mãe da Angélica, porque ela disse que ela ficou muito chocada com tudo isso. Então, no horário da manhã, ela diz: fiquei muito chocada. Deus é tão maravilhoso, nada de mais grave aconteceu com ela. O que ela teve foi mais dor no corpo por conta do baque do avião. Minha filha passou pelos exames e está bem. E a Angélica fala mesmo que parecia que ela levou uma surra, porque o corpo inteiro dói. É aquilo que a gente falou, numa queda, né? O corpo bate de um lado, bate do outro, as pessoas vão levando trancos, e foi isso que aconteceu. Até em batida de carro, você sofre um acidente, aí você não sente nada na hora, no outro dia você não aguenta nem se mexer, tamanho o impacto, e a musculatura retesa muito, você fica toda dolorida, dolorido. Foi mais ou menos isso, com mais gravidade, claro, o que aconteceu com eles. Então, o tamanho da tragédia, graças a Deus, não foi uma tragédia, foi um susto muito grande. Poderia ter sido uma tragédia, mas Deus é mais, como disse a Angélica. Agora, muita gente fica falando: meu Deus do céu, será? Porque a família real britânica, por exemplo, né, e qualquer família real ou qualquer time de futebol, não viaja todo mundo junto. E essa discussão voltou a ser levantada. Ah, mas não podia ir os filhos de um lado, o Hulk do outro, a Angélica do outro, se acontece um acidente, não morre todo mundo. É horrível pensar nessas coisas, mas faz parte. Tanto que na família real, como eu disse para vocês, o príncipe herdeiro nunca viajava com os pais, e sendo pequenininho, nem viajava de avião. Quem quebrou essa história e disse que não largaria por nada do filho, acontecesse o que acontecesse, foi a Lady Di, não é, com o príncipe William. Assim que ele nasceu, ela não desgrudava do bebê. E quando aconteciam as viagens, inclusive quando ela veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro com o príncipe Charles, né, ela foi um sufoco para ela não trazer o pequenininho, porque nas outras viagens, ela fez uma viagem, inclusive, para a Argentina, que ela levou o William com ela. Ela quebrou o protocolo, mas ela não queria se separar do bebê, que era tão pequenininho, ela não queria que ele ficasse longe da mãe. E foi um sufoco para fazer com que a Lady Di entendesse essa proposta de poupar, de se separar, para realmente, em casos de acidente, não acabar com a vida de todo mundo. O William Bonner e Fátima Bernardes entraram nessa discussão, né, nesse papo, na verdade, nesse tema que as pessoas têm conversado, e disseram que eles não viajam todos juntos, que eles viajam em aviões separados. Está aqui, olha, na coluna do Leonardo Ferreira, do jornal O Extra: Bonner e Fátima viajam em aviões separados. Muitos famosos, sejam eles casais ou não, têm por precaução viajar em aviões separados. A medida é simples. No caso de um acidente, os filhos não ficariam desamparados. Fátima Bernardes e William Bonner fazem isso. A apresentadora, que sempre confessou seu pavor por aeronaves, viaja sozinha, pensando nos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura. Malu Mader e Tony Bellotto fazem o mesmo pelos filhos. Não só os casais têm lá suas preocupações. Imagina só o príncipe William, aliás, ó, eles falaram do príncipe, o príncipe William sentar na mesma fileira de Baby George, e que é o mais velho dele, né? Agora que nasceu a Charlotte. Isso só pode acontecer se a rainha Elizabeth permitir, e por escrito, pois um herdeiro não pode estar na mesma aeronave que o outro por questões de segurança nacional. A banda Queen viajava totalmente separada, cada um num voo. Caso algum membro tivesse problema, sobrariam músicos para fazer outra formação. O mesmo acontece com Mick Jagger e Keith Richards. A seguradora dos Rolling Stones exige que a dupla não voe junta. Tudo estabelecido num contrato bilionário, para vocês terem uma ideia. Talvez agora a Angélica e o Hulk realmente vão repensar essa situação depois de terem escapado de um acidente tão feio em que toda a família poderia ter morrido, né? Então, sei lá, eu acho esquisito, gente, juro mesmo, eu não consigo viajar separada de família, essa coisa toda, mesmo porque é uma delícia viajar todo mundo junto, né? Todo mundo vai curtindo, vai conversando, vai falando, é uma delícia realmente. Agora, que tem lógica, tem toda a lógica do mundo esse tipo de precaução. É que o prazer de realmente
realmente você dividir momentos tão bons com as pessoas que você ama, é incrível. E no caso de filhos, então, para onde você vai, você quer levar todo mundo, você quer curtir a viagem junto com todo mundo. Mas é verdade, é preciso repensar esse tipo de coisa. Meu filho era bebê, tomava avião, ia junto, não queria nem saber, não ia, eu ia meio Lady Di, assim, não ia conseguir separar do pitoco de jeito nenhum, né? Mas esse amor, por um lado, pode ser prejudicial pelo outro. A gente acaba, sem querer, nem parando para pensar nessa história de segurança. Não, eu vou aqui, meu filho vai lá, o pai dele vai do outro lado. É esquisito. Pra gente que é latino, né? Todo mundo grudado, é mais emocional do que racional, a coisa ainda causa um estranhamento assim. Mas, na verdade, eles têm razão. Na verdade, tem razão mesmo. E é bom todos nós, né? Principalmente o pessoal que viaja muito de avião, começar a repensar esse tipo de coisa, na verdade. Uma outra coisa que tem, além dessa história da Fátima Bernardes e do William Bonner, que já fazem isso desde que os trigêmeos são pequenos, é ela separada, porque, tá no avião, morre a mãe e tem o pai para cuidar dos filhos, ou vice-versa, essa coisa toda, né? Aí, agora existe uma suspeita em relação ao avião, a esse turbohélice, esse táxi aéreo que trouxe o Hulk, a família e as babás, porque é aquela história que eu falei para vocês no começo do programa, só pode não, né? Tá tudo ainda para mim. Técnicos retiram peças do avião que fez pouso forçado com família Hulk. Tá chegando agora essa informação, é do site 1, já leio para vocês, porque bate com a outra que eu ia falar agora. A suspeita é que o combustível do avião possa ter sido adulterado, mas assim, não é de propósito, não é um complô, não era uma coisa para que acontecesse algo com o avião da Angélica e do Hulk, não é, ninguém nem sabia quem ia voar nesse avião, tanto que o pessoal só reconheceu mesmo já em terra, no momento da queda, do embarque, nem teve esse tipo de coisa. O que é? Gasolina adulterada. E isso acontece com carro. Você vê que às vezes você passa num posto, coloca combustível, você não chega na esquina, entope tudo e adeus, né? É muito complicado. Num avião é uma outra história. Então, para ter falhado as duas bombas de combustível, os técnicos estão mirando mais nessa possibilidade. Na possibilidade de um combustível adulterado, batizado, como se fala na gíria, menos combustível e mais outra porcaria qualquer para se faturar mais na venda, e isso pode ter entupido as duas bombas, porque é o mesmo combustível, claro, para as duas. Entupiu uma, entupiu a outra, se o combustível era adulterado. Então, eles vão fazer uma investigação profunda, porque, puxa vida, né? Se não tivesse acontecido com a família do Hulk, aconteceria com outras pessoas. O avião ia dar o mesmo tipo de problema com o combustível adulterado. E agora, acho que as investigações já começaram, vamos ver aqui, que a matéria diz, técnicos que retiram peças do avião que fez pouso forçado com família Hulk. Serão retiradas duas asas onde se encontram os tanques de combustível. Além disso, técnicos ainda não retiram os bancos e os bancos e parte da estrutura interna. Eles vão virar esse avião do avesso. E o negócio é o seguinte, olha, os técnicos estão desmontando a aeronave para que possa ser transportada. Serão retiradas as duas asas onde se encontram os tanques de combustível e também parte da estrutura interna do avião, como os bancos, para que facilite o transporte até Campo Grande. A aeronave ficará em um lugar que será definido pela empresa MS Táxi Aéreo, que é a sua proprietária, onde aí sim vai passar por uma perícia total. No início da tarde de hoje, um caminhão guincho vai ser levado ao local para retirada do veículo. Às 14h, e já foi, são 13h25, horário de Brasília. A base aérea vai fazer o isolamento, então já está sendo feito. No dia anterior, a equipe coletou amostra de combustíveis do óleo do motor e filtros, que serão encaminhados para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que fica em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Os especialistas também fizeram fotos de detalhes da aeronave e entrevistas com testemunhas e levantamento de evidências, conforme apurou o G1. Nessa terça-feira, de acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aéreo, o CENIPA,
Técnicos sentiram a necessidade de recolher sistemas de bomba de combustível que ficam dentro das asas. O CENIP não informou para onde esse material será enviado, mas será enviado justamente para uma análise que possa comprovar se houve ou não a adulteração do combustível, não é? Realmente, se era já gasolina batizada e que acabou provocando o que provocou. Outra investigação que rola, deixa eu ver aqui para vocês, era a história de quem na Santa Casa acabou fazendo a foto também da maca, porque ontem o pessoal da Santa Casa estava dizendo, não tem como controlar as fotos, mas realmente vazar prontuário só tem de um local onde possa ter vazado, que é justamente, né, do local onde os prontuários são feitos. Eles acharam que aquilo já ia ser fácil de localizar, porque seria um dos funcionários e eles já estavam dizendo que seria demitido. Não houve notícias sobre isso ainda, se descobriram quem vazou e se já demitiram na verdade. Mas agora eles estão falando da história das fotos também. Então tá aqui, se eu não me engano, na Band News, Santa Casa abre sindicância, mas acha difícil punir autor da foto de Angélica, não é? O diretor-presidente da Santa Casa, o Wilson Telesco, olha, você vê aqui, Santa Casa abre incidência, mas acha difícil punir o autor da foto de Angélica, que é essa foto da maca que repercutiu no Brasil inteiro. Aqui, ó, a autoria da foto da apresentadora sendo atendida é impossível de ser descoberta, segundo o diretor-presidente da Santa Casa, que é esse que você está vendo aqui, Wilson Telesco, que está apurando vazamento de imagens de prontuários. Então, é aquela história, os prontuários realmente para localizar quem fez o vazamento, mas as fotos impossível. E ontem parecia mais fácil, assim, mas hoje ele já é radical e diz que não dá, e não dá mesmo, né? Boa tarde, Vladimir Alves, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, e você? Então tá bom, também, né? Tiago Rocha, boa tarde, tarde Sônia, também. tudo bem? Tudo em paz, tudo querido? Jóia. Então, não dá para localizar não, tem que esquecer essa história, né? E os internautas já tentaram começar a fazer uma pesquisa na internet para ver de onde partiu nas redes sociais. Buscando, inspecionando o elemento. Não duvida com o internauta, eles conseguem muita coisa, na verdade, né? De repente vai se saber. Mas agora tem uma investigação muito forte que precisa ser feita, né, Qual? Sônia? Essa do combustível, isso Sabe também por quê? acho. Nós estamos num país onde as pessoas fazem as coisas e não são punidas. Tá. Quantas e quantas vezes você já parou num posto de combustível, colocou a gasolina no seu carro e sentiu que o carro começou a falhar? Gente, quem fiscaliza isso? Só que agora a história tomou uma proporção muito maior. A gente está falando de avião. Porque ainda no carro, você para na sua direita, exatamente. leva no mecânico e resolve. E quando o avião está voando... aí a gente vê esse tipo de coisa. E passa por esse apuro, você pede ajuda para quem? Você fala com quem? Até quando o jeitinho brasileiro vai permitir que as pessoas façam, não sejam punidas e coloquem a vida de outras pessoas que não imaginariam em risco. Em risco, é verdade, é seríssimo isso. Por isso que é importante mesmo que essa investigação vá a fundo, né? Estão desmontando o avião, não é só para transporte não, gente, é porque também vai fazer parte de uma investigação mais detalhada. Aí vai todo mundo falar assim, só porque era Angélica e o Hulk, porque eles são famosos, aquele rame-rame que a gente já sabe. Nossa, que seja! O importante é que muitas outras vidas podem ser preservadas a partir dessa história, não é? Nesse sentido positivo, até que tenha sido com gente muito conhecida, porque aí as providências são tomadas, né? Tem essa história. E aí o importante é que se resolva, é que se puna, é que esse tipo de coisa não aconteça mais, porque é isso que o Tiago estava falando, e eu falei para vocês, também já pus combustível no meu carro, que eu podia ir até a esquina, entupiu tudo, você não sabia nada. Sabe que horas eram? Era muito tarde da noite. Eu pus combustível, né? Parei o carro onde eu ia, ficou lá, deu para ir um quarteirão. Quando eu fui pegar o carro para ir para casa, mais de 11 horas da noite, eu já andei um quarteirão e parei. Legal, né? Tá no meio de São Paulo, parado 11 horas da noite num quarteirão, sem poder fugir daquele lugar, porque você quer fugir, né? Você quer sair, não quer ficar parada na rua no meio da noite. Se tivesse acontecido alguma coisa comigo, quem ia pagar por isso? Ninguém. E qual é a